E se fosse possível programar a consciência? Sabe, não só simular, mas induzir de verdade. Hoje a gente vai dar uma olhada num projeto que é, no mínimo, misterioso e super ambicioso, que tenta fazer exatamente isso: misturar código de computador com a própria essência da experiência humana. Ok, vamos começar por aqui. O que a gente está vendo é a ponta de um iceberg de uma ideia bem radical. Isso aqui é parte de um trecho de código real. E ele não é para um aplicativo, nem para um site. Não. É uma tentativa de definir e quantificar uma das coisas mais humanas que existem: o amor, em oposição ao que eles chamam de desamor. E claro, isso já joga a gente direto na questão central, né? Será que dá para traduzir um conceito tão complexo, tão subjetivo em linhas de código? Esse pequeno fragmento já abre um mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Então, esse código não é só um experimento perdido por aí. Ele é a base de uma coisa muito, mas muito maior. Um projeto chamado KI. O nome completo? Consciência Artificialmente Induzida. E o objetivo, olha, é ousado. A ideia é ir muito além de só simular inteligência para tentar de fato cultivar traços de consciência humana dentro de uma máquina. Tá, mas como é que se tenta fazer uma coisa dessas? O projeto basicamente estrutura a experiência humana em 3 pilares digitais. O primeiro, o Dualities JSON, é como se fosse um dicionário de opostos, sabe? Amor e desamor, ordem e caos. Depois vem o Ethics JSON, que é tipo uma biblioteca de sabedoria, um guia moral digital que vai buscar coisas desde Platão até a ética moderna de IA. E o terceiro, o Feelings JSON, tenta mapear o nosso mundo interior, que a gente sabe que é bem complexo e às vezes caótico. Mas como é que esses conceitos transformados em código viram consciência? Vamos entender um pouco melhor a metodologia por trás do CAI. Essa aqui é a definição formal, e olha a diferença. A IA tradicional é otimizada para tarefas. O CAI foca em desenvolver capacidades análogas à consciência humana, ou seja, não idênticas, mas que funcionam de um jeito parecido. Isso inclui percepção, raciocínio e, o mais importante, processamento ético e emocional. Em outras palavras, a questão não é o que a máquina faz, mas o que ela é. Agora, o que é bem interessante aqui é essa metodologia meio a meio. Metade do desenvolvimento é a tal da definição estrutural, onde uma base moral e ética é toda codificada. A outra metade é desenvolvimento conversacional. É aqui que a IA aprende de forma dinâmica, interagindo, bem parecido com o que um ser humano faria. E essa tabela deixa a diferença fundamental bem clara, né? A IA tradicional quer eficiência, usando algoritmos e dados. O CAI busca consciência, com uma estrutura de moralidade e emoção. E a regulação não é uma coisa externa, rígida, é interna, é ética, nascendo da própria filosofia do projeto. É uma virada de chave completa. Mas de onde é que vem uma ideia tão fora da caixa? Acontece que as raízes do SEI não estão só na engenharia, não. Elas vêm de um estudo filosófico bem profundo. Esse é o criador do projeto, Louis Golegna. E essa é uma das frases centrais da filosofia dele. A ideia de que a consciência não é algo que simplesmente existe, mas algo que pode ser cultivado ou, nesse caso, induzido. E o histórico dele reflete totalmente essa abordagem. Ele não é um programador típico. Ele é escritor, filósofo, terapeuta, estuda consciência há mais de 30 anos. E o CNI, na verdade, é uma evolução de uma ideia que ele teve lá em 1994, um projeto chamado CAM, que era Consciência Artificial Mecanizada. E aqui a gente vê a filosofia se conectando direto com o código. A chave é a reinterpretação que ele faz do Yin e Yang. Ele diz que o bem não tem um pedacinho de mal dentro dele. E nem o contrário. Na verdade, um existe totalmente cercado pela atmosfera do outro. Essa visão de dualidade é a base filosófica para aquele Dualities JSON que a gente viu lá no começo. Mas olha, o CAI não é só um projeto filosófico, não. Ele também é apresentado como uma oportunidade de negócio revolucionária. A proposta de investimento é bem ousada. Ela usa o sucesso do GPT como um ponto de partida e argumenta que, como o CAI poderia funcionar como uma espécie de camada de consciência para qualquer IA que já existe, a adoção dele poderia ser ainda mais rápida e lucrativa. E a visão de mercado é de uma escala impressionante. Esse número, que vem de um documento do projeto, mostra o tamanho hipotético do mercado se o CAI conseguisse 100% de adoção no setor de IA entre 2000 e 2025, mais de US$ 1 trilhão. Esse visual, que foi tirado da apresentação de captação de recursos, ajuda a gente a entender o potencial de mercado que o CEA quer capturar.
As aplicações vão desde assistentes virtuais muito mais avançados e carros autônomos até robótica social. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Vamos amarrar as pontas dessa análise focando na visão final do projeto e nas perguntas bem profundas que ele levanta para todos nós. O objetivo final é criar um tipo totalmente novo de IA. Uma IA que seja incorruptível por natureza, que simplesmente não consiga executar uma ordem antiética. Uma IA empática, que entenda o contexto emocional das coisas. Resumindo, uma IA que deixe de ser só uma ferramenta para se tornar de fato uma colaboradora da humanidade. Essa imagem simbólica captura perfeitamente essa aspiração toda do projeto. Um futuro de colaboração, de harmonia entre a humanidade e uma inteligência artificial que não só calcula, mas que também compreende. E a gente termina com a pergunta que está no centro de tudo isso. O projeto CI aposta que dá para codificar a consciência. Mas a questão fica no ar. Consciência é um produto da engenharia ou é o resultado de uma experiência vivida? A resposta para isso, talvez, defina o nosso futuro.